dia a Carta a Salazar, que eu queria falar depois, até porque vai ser o tema da nossa representação aqui, e a curiosidade, e se saliento também, temos neste painel uma carta do Dr. Rodrigo de Abreu, que apoiamos do Jornal Roberto Delgado, e que manifesta a sua admiração por Dom António Ferreira Gomes na sequência da Carta a Salazar e da posição que tomou perante Dom António Ferreira Gomes. E ali há algumas publicações que surgem posteriormente à Carta a Salazar, uma na carta imediatamente a seguir, outras autores que publicam a dizer que não é bem assim. Portanto, está ali um bocadinho dessa celeuma, digamos assim, ali levantada. Eu só, enquanto para que eu acho que o foco da exposição é exatamente a Carta a Salazar, que os comediantes também já estão prontos para começar. E eu só queria dizer aqui, brevemente, eu de certa forma já cumprimentei toda a gente, já falei com todos, mas queria agradecer-lhes por estar aqui numa noite que eu acho muito especial. É a noite de 24 de Abril e vamos assinalar mais um ano da Revolução de 25 de Abril. Vamos celebrar o 41º aniversário da Revolução de 25 de Abril. O tema este ano achamos que nada mais apropriado seria do que Dom António Ferreira Gomes. E intitular a exposição Dom António Ferreira Gomes, Bispo da Liberdade. Dom António está ligado ao mês de Abril e ao mês de Maio. Ele faleceu em Abril, no dia 13 de Abril de 1989 e nasceu no dia 10 de Maio de 1906. Daí que alargamos a exposição para estes 2 meses. A exposição foi concebida pelo Filipe Silva e pelo Maria José Ferreira Gomes. Agradeço aos dois que tiveram um trabalho enorme de pesquisa para conseguir montar esta exposição, bem como a família Ferreira Gomes, que está aqui hoje mais alargada, que cedeu a documentação que está, fotografias, documentos que estão aqui na exposição, e à Fundação SPES, que também, para além da estatueta de Dom António, cedeu alguns dos documentos que ali estão. Portanto, toda esta exposição só foi possível realmente com todo este trabalho de pesquisa e com estes documentos que foram cedidos aqui. A exposição desenvolveu-se à volta da Carta a Salazar, que está ali dado destaque no meio da exposição, e estas palavras todas que se vão espalhando aqui na exposição são palavras que foram retiradas da Carta a Salazar. Portanto, todas as palavras que estão aqui foram o conceito exatamente que o Filipe teve presente, foi espalhar palavras da Carta a Salazar em todos estes expositores. Daí que despeição, soluções, perigo, opressão, liberdade, são tudo palavras que são retiradas da Carta. A exposição começa agora de uma forma muito sucinta, com a cronologia, que podem ver aí no desdobrável, com fotografias de família nos 2 primeiros expositores, dos pais, dos irmãos, dos sobrinhos, enfim, de toda a família, da visita que ele faz a Penafiel. Continua com documentação que foi cedida pela Fundação SPES, que retrata o período em que Dom António esteve exilado, entre 1959 e 1969, a carta à mãe, a carta ao Bispo das Beiras, Dom Sebastião, que estava numa situação muito semelhante à Dom António, a Dom Domingos Pinho Brandão e a uma freira que o acolhe durante o exílio em Lourdes. Ao longo dos outros painéis temos notícias diversas sobre o percurso de vida de Dom António. Como sabem, ele depois de estar no Seminário de Vilar, foi Bispo de Porto Alegre, antes de ser Bispo do Porto. E temos aqui neste expositor, também cedida pela Fundação SPES, a escultura sobre Nuno Alves Pereira, que acompanhou Dom António na sua vida. Era uma figura que ele estimava particularmente, tinha uma admiração enorme pela figura de Dom Nuno Alves Pereira, daí que tem inclusive escrito um livro, uma peça, Herói Santo, publicada em 1931, com o pseudónimo Guedes Penafiel Gomes de Penafiel. A exposição continua com a vinda em 52 a Penafiel, com as notícias que Penafidelense, o Jornal de Penafiel e o Tempo dedicaram à vinda de Dom António, e depois, então, a partir daqui, temos os elementos que nos vão conduzir à Carta a Salazar. Todos os presentes sabem que a Carta a Salazar é que vai motivar o exílio de Dom António. Estamos num contexto muito particular, são as eleições de 1958, as eleições em que o candidato do regime era o almirante Américo Deus Rodrigues Tomás e que o opositor, como sabem, era o general Humberto Delgado. Neste contexto, Dom António encontrava-se ausente do país, mas, enfim, é convidado a regressar para votar. Aliás, quando Dom António vota nas eleições de 58,
São inúmeras as fotografias e as notícias que são feitas à volta do voto de Dom António, mas Dom António tinha expressado o seu desejo de ter uma reunião com o chefe de governo para colocar algumas questões e terem uma conversa sobre tudo aquilo que Dom António defendia, nomeadamente a justiça social e a posição da Igreja durante o Estado Novo. Na preparação dessa reunião, Dom António escreve alguns pontos que gostaria de discutir com Salazar. Esses pontos que ele escreve nunca foram escritos no sentido de se tornar um documento público, nunca foi no sentido de ser uma carta pública, mas que acaba por se tornar uma carta pública, acaba por ser divulgada e difundida. No seguimento deste episódio, Dom António, que entretanto tinha saído de Portugal, aliás, ele tinha sido avisado para não sair de Portugal, porque saísse não regressaria, mas ele sai e quando quer voltar é-lhe interdita a entrada em Portugal. E é aí que ele diz que se encontra exilado, civilmente exilado. E é um exílio que se vai prolongar por 10 anos, voltando só após a morte de Oliveira Salazar, com a chefia de Marcelo Caetano, chamada Primavera Marcelista. Nessa altura, Dom António volta, assume que nunca tinha deixado de ser o lugar do Bispo do Porto, com, curiosamente, durante este período que ele esteve exilado, é Dom António, bem como o Bispo das Beiras, Dom Sebastião, que vão representar Portugal no Concílio de Vaticano II. Portanto, mesmo exilado, Dom António continua a ter esse papel. A parte inferior já da exposição continua com várias, nomeadamente, posições do Dom António, já depois do regresso do exílio, e algumas curiosidades, como, por exemplo, os passaportes que utilizou. Ele teve exilado em Alemanha, em França, em Espanha. Tem também o testamento que ele faz doando o seu espólio à Fundação CEPES, que nos cedeu toda esta documentação. E lá mais podemos ver também, ele quando vem do exílio, retoma uma publicação que era A Voz do Pastor e que passa-se a chamar A Voz Portugalense, e que a biblioteca tem desde o primeiro número. E eu espero não me estar a enganar em nada, Dr. Fernando Ferreira Gomes. Eu tenho ali o professor Dr. Jorge Cunha também, e a todos os presentes. Se eu por acaso cometi alguma incorreção, agradeço que façam o favor de me corrigir. Depois desta breve, enfim, deste resumo da exposição, que eu convido depois todos a ver com mais calma, eu quero agradecer também. Esta noite vamos ter a presença dos comediantes de Lagares e ao Sr. Belmiro Barbosa de Lagares, que também tem um papel muito importante neste grupo nos comediantes de Lagares, que vão então fazer-nos agora uma pequena encenação histórica sobre Dom António Ferreira Gomes. E no final, porque esta noite também é uma noite em que queremos celebrar Abril, temos ali os amigos da ajuda, com o Sr. Ramalho e os seus amigos, que nos vão dar música no bom sentido lá embaixo no auditório, não é assim? Eu vou apagar as luzes, porque pediram-me os comediantes para apagar as luzes para o momento, obrigada, que se vai seguir, e portanto agora vamos aguardar a surpresa que têm para nós. Muito obrigada.
maio de 1906. Filho de lavradores abastados, António era o quarto de 9 filhos. Teve educação firme, solidificada na disciplina e pautada pela honra. Com uma forte tradição religiosa no seio familiar, entrou para o seminário a 16 de outubro de 1916. Tinha ele 10 anos. Concluiu os seus estudos eclesiásticos na Universidade Gregoriana, onde se formou em filosofia em 1928, ordenado sacerdote nesse mesmo ano. Controlado e perseguido pela PIDE, acusado de ser o bispo das oposições, tornou-se uma figura incómoda para o regime. Pagou alto o preço dos seus ideais, com 10 longos anos de exílio, vividos em condições miseráveis entre Espanha, Alemanha, Itália e França. Faleceu no ano de 1989, aceitando a morte com a mesma lucidez com que viveu. Depois de seu tio ter morrido e este assumir a reitoria do seminário de Vilar, aos 43 anos, Dom António Ferreira Gomes foi nomeado bispo de Porto Alegre e Castelo Branco. Nas suas homilias, dizia ao povo: em democracia, o número é a força. Vós sois o número, portanto sois a força. Senhor António, sois um imprudente com o que dizeis. Não tendes receio de levar o povo à ira? Não vos percebo, caro irmão. Não. Falar de democracia é esta prova de povos juntos. Caminho demais. Uma vez que eles precisam que alguém nos ilumine o caminho. Já viste como vive? Onde está o ladrão que me ensina o seminário? Ouve. Antes de ser bispo, eu tinha a profissão de educador e vivia para a profissão de educar. Agora que sou bispo, tenho a obrigação de iluminar, de conduzir. Porque eu tenho este peso, eu tenho esta responsabilidade. Passaram-se alguns anos e em 1952 Dom António foi nomeado bispo do Porto. Desde 1954 que Dom António insistia em enfrentar a questão social e definir o papel da Igreja diante da vida política. Acho sinceramente que devemos erguer a nossa voz contra a opressão de liberdades que vos passam pela cabeça, Dom António. É verdade. Eu acho que a Igreja deve viver o máximo possível da liberdade e na plenitude dos seus direitos. Não cuidais que entremos nessas loucuras. Se a Igreja não vem comigo, eu irei sozinho. Loucura ou estupidez? Teimosia. Pura teimosia. A participação de Dom António no 4º encontro hispano-americano católico de 5 a 8 de junho de 1958 impediu de voltar para as eleições da Presidência da República. Para Dom António, constituía alívio para o Estado um quebra-cabeças. Foi pedido à Senhora Mussolini para se dirigir ao Porto para convencer Dom António a votar. Venho da parte do Sr. António Oliveira Salazar. Antes de mais, não quero que me entendais de forma errada, mas tal como o Sr. Presidente, também considero que seja imprudente a vossa ausência na mesa de voto. Senhora, não só diga. A senhora não consegue ver os afazeres que eu tenho. Sim, Dom António, mas Salazar está disposto a reunir com Vossa Reverendíssima Excelência para juntos discutir os assuntos do Estado da Nação. Rogo-vos, Dom António, pelo amor que tendes a Deus e à vossa pátria, e de votar. Pois bem, assim o farei e irei votar, mas sem antes preparar toda a documentação e as questões dessa reunião.
Fazendo parte do acordo, um encontro entre António Oliveira Salazar e Dom António Ferreira Gomes, este, para preparar os temas desse encontro, escreveu um pró-memória, conhecido erradamente como Carta a Salazar, levantando questões ao Estado. Com estas questões, não pretende qualquer favor e declara: antes, pelo contrário, penso que se não forem capazes de aguentar o desfavor e a animosidade do poder, pouco podem merecer o respeito e a liberdade. Apenas sugiro e peço, mas isso com toda a nitidez e firmeza, o respeito, a liberdade e a não discriminação devidos ao cidadão honesto, em qualquer sociedade civil. Assim acontece. Intervém no Congresso de Barcelona e desembarca no aeroporto, com reportagem de televisão, rádio e jornais. Pernoita nos Olivais e vota em Lisboa, bem captado pelas imagens. Na cidade do Porto há muito granito. Entre névoas, sombras e cintilações, a cidade parece firme, inexpugnável e sólida, mas habitada por súbitos clarões de profecia. Junto ao rio, em cujo verde se espelham as visões. Assim, quando que entrava no paço do bispo e passava a mão sobre a pedra rugosa, o paço me parecia fortaleza. Porém, a fortaleza não era. Os grossos muros de pedra caiada, nem os limites de pedra, nem a escada, de largos degraus rugosos de granito, nem o peso frio que das coisas inertes emanava. Fortaleza era o homem, o bispo, alto e direito, firme como torre, ao fundo da grande sala clara. Fortaleza de sabedoria e sapiência, de compaixão e justiça, de inteligência e tudo atento, na face austera, por vezes ao de leve sorriso, inconsutil da antiga infância. Eu agradecia. Queria acrescentar que este poema que termina a peça é o poema que a Sofia de Mello Bryan Anderson escreve e que no desdobrável que foi distribuído está lá o poema que ela dedica ao Dom António Ferreira Gomes. Aliás, Dom António, como sabem, prefaciou a terceira edição dos Contos Exemplares da Sofia e, portanto, há uma ligação, há uma admiração mútua muito grande e este poema que ouviram é de Sofia de Mello Bryan Anderson. Eu pedi aos comediantes, por favor, para chegarem aqui para agradecer este momento com que nos brindaram e esta encenação histórica sobre o Dom António Ferreira Gomes. Muito obrigada. Se me permite dizer umas pequenas palavras, também para nós foi um gosto conhecer este homem que nós não conhecíamos e tivemos que o estudar nestes dias. Não sei se estavam à espera de algo mais comprido, mas como nós temos, todos nós, isto não é a nossa vida, pensamos isto desta maneira, espero que tenham gostado. Tentamos recriar um bocadinho do que foi a vida dele e do que chegar até à carta.
Espero que tenham gostado e obrigado também pelo convite, por nos terem aqui e toda a ajuda que nos deram para realizar Foi este um evento. gosto muito grande que vocês, apesar das vossas vidas atarefadas, tenham arranjado um bocadinho para vir aqui fazer a encenação. Já sabem que os comediantes é um grupo de lagares mais que conhecido, se mais não seja por toda a participação que vocês fazem no célebre, na festa de Calda Quintandona, na animação da Casa de Chineta, ali sobre o Belmiro Barbosa, que pode confirmar o que eu estou aqui a dizer. E realmente o grupo de teatros comediantes de lagares, os comediantes, assim é que é preciso referir bem os comediantes, são já um grupo de teatro de referência do nosso Conselho e não só, e por isso é com muito gosto que nos recebemos aqui na biblioteca e mais uma vez muito obrigada a vocês. Obrigado, nós. Eu tinha referido que íamos ter agora um momento musical e vamos ter os amigos da ajuda do Sr. Ramalho e ele pedi, por favor, para agora ocupar o palco e explicar-nos o que é que nós vamos ouvir. Eu sei que é uma mistura, são várias músicas, mas eu ia pedir então depois ao Sr. Ramalho que nos fizesse o favor de explicar o que é que nós vamos ouvir agora.